Olá pessoal, tudo certo? Tranquilo? Professor Cristiano Andrade de volta, trazendo mais questões do Enem. Eu vou fazer uma questão aqui de física sobre capacitores, a parte de elétrica, né? E na sequência eu vou fazer outra que envolve alguns conceitos aí da mecânica. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as novidades. Temos centenas de videoaulas, material gratuito de qualidade aqui para você. Então é o seguinte, a primeira questão número 71, é a prova do Enem 2016, segunda aplicação. Diz o seguinte, ó, um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial Mir quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que dois capacitores do rádio de 3 microfarad e 7 microfarad ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função. Qual foi a capacitância medida em microfarad do capacitor utilizado pelo cosmonauta? Opção A, 0,10, B, 0,50, C, 2,1, D, 10 e 21. Então aqui é o seguinte, associação em série de capacitores, né? Se você pegar resistores em série em paralelo, o capacitor, a ideia é parecida, só que você inverte a equação. Eu vou deixar o link aqui de uma aula nossa sobre associação de resistores. Então é o seguinte, ó, quando é resistor, né, ó, para você lembrar é mais fácil. Vamos falar de resistor, depois a gente vai para capacitor. Resistor, ó, resistor em série, você vai somar R1 mais R2, tá? Resistor em série, ele está aqui, ó. Ok, ó, R1 e R2 estão ligados na mesma malha ali, os mesmos pontos, né? Na mesma linha. Agora, quando você tem resistor em paralelo, quando são dois, você tem a regra prática, que você multiplica os dois, R1 vezes R2, e soma embaixo, R1 mais R2, tá? E aí a fórmula geral para qualquer quantidade é 1 sobre resistor em paralelo, resistente equivalente em paralelo, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, se tiver outros, 1 sobre R3, aí vai. E como é que é o desenho dele, ó? O desenho é assim, ó. Eu tenho dois caminhos, ó. Tá? Tenho dois caminhos aqui, R1, R2, estão ligados a dois pontos, mas eles estão em paralelo. Beleza? Isso aqui para resistor. Agora, para capacitor, a ideia é o contrário, ó. Capacitor em série vai ser, ó, produto, se for 2, né? Produto, ó, multiplicação C2 e soma embaixo, entendeu? É o inverso do raciocínio de resistor, ó. Vou fazer um quadro aqui para destacar a fórmula, né? Essa aqui ou essa aqui para qualquer quantidade, né? Então, resistor em série, ó, é a associação em série de resistor, para você calcular igual ao paralelo do resistor, do capacitor igual em série em paralelo do resistor. Aí você pode colocar assim também, ó, 1 sobre o capacitor em série igual 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, 1 sobre C3, aí vai. É que essa regra prática só posso aplicar se tiver 2, se tiver 3 ou mais já não dá. Ok? Então, você vai ter, ó, capacitores aqui, ó, eles estão ligados em série, ó. Ponto A, ponto B. Eu tenho o capacitor 1, capacitor 2, certo? Se for em paralelo, aí você soma os valores, ó. Aliás, sério. Se for em paralelo, ó, em paralelo aqui, ó. Ponto A, ponto B. Capacitor 1, capacitor 2. Aí o que eu vou fazer, ó? Capacitor em paralelo você vai somar C1 mais C2 mais C3, a quantidade que tiver. Ok? Então é uma questão muito simples. Você vai usar a fórmula, vai calcular e acabou. É muito rápido. Então, ó, estão ligados em série, ó. Então o que eu faço? Multiplico, ó, em cima e somo embaixo, tá? Então em cima eu vou multiplicar, ó, 3 vezes 7. Não vou me preocupar com aquele micro, tá? O micro, o que é o micro? Ele é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6, ó. 10 a menos 6, tá? Ou seja, em decimal, esse aqui, ó, o 7 micro,
1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, peraí. 6. Na sexta casa. Ó. Tá, que farad é a unidade padrão do capacitor, né, de capacitância. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta casa, beleza? E o outro também, ó, só que aí 3 no lugar. Mas eu não preciso me preocupar, porque um vai compensar o outro aqui, ó, porque eu vou fazer a divisão, né? Então C1 mais C2, eu vou ter 3 mais 7. Então vai dar 21 sobre 10. Dividir, é só voltar uma casa, 2,1 microfarad. Pronto, acabou. Questão muito tranquila, é só você saber a formulinha, entender mais ou menos, acabou, você faz rapidamente, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o conceito. Resistor, né? O que é resistor? Resistor é um componente ali do circuito que ele puxa energia para ele, tá? Que ele transforma energia pelo efeito Joule, ele transforma em calor, que ele retém energia de alguma maneira, né? Ele puxa energia para ele. Então, por exemplo, o chuveiro você tem uma resistência elétrica, tá? E ele converte energia elétrica em energia térmica, energia de eletricidade para energia de calor, tá? O efeito Joule, tá? O resistor, então, ele basicamente ele serve para isso, ok? Ele restringe a passagem da corrente elétrica também. Agora, o capacitor, ele armazena, ele é como se fosse, não tem lá na computação banco de dados, que você armazena os dados. Esse aqui é como se fosse entre aspas, um banco de dados, só que de energia, um banco de energia, entendeu? Como se fosse um guardião da energia. Ele vai armazenar energia de alguma maneira, tá? Então o capacitor serve para isso aí, para guardar energia, só para você ter uma ideia do que a gente está falando, ok? Na sequência vamos fazer outra questão aí, segura aí. Bom, agora a gente vai pegar outra questão que envolve mas vários conceitos da mecânica. Questão 76 da mesma prova do Enem 2016, segunda aplicação. Para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que, no momento do salto, as motos deixam a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente porque: letra A, possuem a mesma inércia. B, estão sujeitas à mesma força resultante. C, têm a mesma quantidade de movimento inicial. D, adquirem a mesma aceleração durante a queda. E, são lançadas com a mesma velocidade horizontal. Então aqui tem muitos conceitos da mecânica, muita coisa. Mas vamos lá. Seguinte. Ele está falando que uma moto, então vamos dizer, ó, a moto A tem a massa 3 vezes maior que a moto B. Tá? Só pelo fato da massa ser diferente, várias aqui já estão furadas. Então, ó, possui a mesma inércia. Falso. Por quê? Porque a inércia ela é medida através da massa, ok? O que é inércia? Inércia é a tendência que o corpo tem de continuar no seu estado original, né? Continuar do mesmo jeito que ele estava antes. Então, se você tem um corpo que está em movimento, né? A tendência de continuar em movimento retilíneo uniforme, ok? Pelo princípio da inércia. Isso é uma inércia de movimento, tá? Então é equilíbrio dinâmico. Se não tiver nenhuma força agindo sobre ele, então se você tiver, por exemplo, uma pedra que você joga no espaço, essa pedra vai continuar em movimento retilíneo, ou seja, em linha reta, com velocidade constante, por isso que é movimento uniforme, por tempo indeterminado, ok? Tem que ter alguma força para mudar isso aí. Então, por exemplo, uma força de atração gravitacional para mudar o curso dela, para ela ser arrastado, né? Direcionado para a superfície de um planeta, por exemplo, entendeu? Tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma força ali que vá influenciar. Que mais? A inércia de repouso. Se um corpo está parado, se não tiver nenhuma força, né, resultante, ele vai continuar parado. Se eu deixar essa caneta parada aqui, ó,
vai ficar, ó, 200 anos, vai continuar parada, vai encher de poeira e tudo, vai ficar mofada, mas não vai sair do lugar, entendeu? Tem que ter uma força resultante para mudar a inércia, beleza? Aí é o seguinte, ó, por ser a mesma inércia não, porque a massa é diferente, então a inércia dos dois é diferente. Pensa assim, é mais fácil você empurrar um carrinho pequeno, né? Vamos supor que o carro está sem bateria, terrível isso aí, né? Então o carro está sem bateria, você vai empurrar o poisézinho lá, empurrar o poisé para pegar no tranco. É muito mais fácil você empurrar um poisé para pegar no trânsito do que você empurrar um caminhão, porque a massa é muito maior, a inércia é muito maior, a inércia de repouso dele, beleza? E é mais fácil também você parar, de repente, um carro que está em movimento, do que você parar um caminhão, beleza? Aí já é coisa de super-herói, de Superman, não sei o que, ok? É muito mais difícil, porque a inércia é muito maior. Então, ó, tá furada. Estão sujeitos à mesma força resultante, também, ó, falso. Por quê? Porque a força é o peso, ó. Peso igual massa vezes a aceleração da gravidade. É diferente, por quê? Porque a massa é diferente, então o peso dos dois é diferente, tá? O peso do corpo A é 3 vezes o peso do corpo B. Porque a massa é 3 vezes maior, é diretamente proporcional. Né? Ó, peso igual massa vezes a aceleração da gravidade. Então já é falso. Beleza? Letra C, tem a mesma quantidade de movimento inicial. Falso também, pela mesma razão. Tá? Eu vou deixar o link aqui de uma aula nossa que fala sobre quantidade de movimento. Mas quantidade de movimento é o seguinte, ó. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial igual a massa vezes a velocidade vetorial. Tá? Então o que acontece? A velocidade, ele está falando que é a mesma, né? No lançamento é a mesma velocidade. Beleza. Aí o que vai acontecer? Você vai ter a massa de cada um, né, maior. É diferente, né? Um é 3 vezes maior que o outro. Então a quantidade de movimento do A é igual a 3 vezes a quantidade de movimento do corpo B. Tá? Justamente por causa da massa. Então só a questão da massa diferente já mudou um monte de coisa aqui. Beleza? Aí ele fala, adquire a mesma aceleração durante a queda, não tem nada a ver com a massa também. São lançadas com a mesma velocidade horizontal. Beleza? Então, ó, 3 aqui já eliminei só por causa da massa. Então fique esperto, tá? Bastante conceito, essa questão é bem legal. Adquire a mesma aceleração durante a queda. Verdadeiro, esse é o gabarito, né? Por quê? Porque eles vão ter aceleração da gravidade, ó, G. Certo? Os dois estão em queda livre, né? Os dois carros, as motos, né? As duas motos estão em queda livre. Agora, a questão de ser lançada com a mesma velocidade horizontal, falso. Isso aqui não influencia em nada, tá? O negócio é o seguinte, se você soltar um corpo, tá? Soltar um corpo aqui, ó. Então ele vai cair em linha reta. Movimento variado, uniformemente variado, de queda livre, com aceleração da gravidade. Se você empurrar um corpo da mesma massa, tá? Então você tem um apoio lá que você tem uma certa altura. Empurrar lateralmente, né? Que ele vai ter, então, igual no caso da moto, ele vai ter uma velocidade horizontal, né? O que vai acontecer? Ele vai cair ao mesmo tempo. Os dois vão cair ao mesmo tempo. Um tá caindo aqui, o outro também vai cair ao mesmo tempo, ó. Tá vendo, ó? Só que, o que acontece? Esse que tem a velocidade horizontal, inicial, ele vai ter um arraste horizontal. É isso que muda. Mas a queda é igual, né? Em termos assim, do tempo para ele cair, a velocidade dele na vertical, tudo igual. A diferença é, esse aqui vai cair verticalmente. Né? Ele tem uma queda aqui, ó, em linha reta. Só vai cair se movimentando na vertical. Ponto final. O outro, ele vai cair, só que ele vai formar um arco, né, uma meia parábola, certo? Um arco de parábola. Ele vai cair também com a mesma velocidade vertical, só que ele vai ter uma velocidade horizontal. Por isso que a posição dos dois vai ser diferente. Mas os dois vão tocar o solo ao mesmo tempo. Beleza? Então, ó, tá falso aqui, é a letra D, que é o gabarito. Ok? Então é isso aí. Mais uma aula de física aí. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Gostou, dá um like e compartilha geral. Valeu, até mais.